Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Tudo de Pet Podcast, o podcast da farmácia Tudo de Vet. Aqui nesse espaço a gente vai abordar tudo, exatamente tudo sobre saúde, bem-estar e cuidado dos nossos pets. Eu sou a Daniele e junto com os nossos convidados vamos abordar dicas importantes, informações relevantes e muita história inspiradora. Hoje a gente está com uma super convidada que vai falar um pouquinho sobre longevidade e saúde para os nossos pets. Vamos lá, ela que é expert em dieta natural e nutracêuticos, é mestre e professora, membro do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, médica veterinária e, segundo ela, o seu slogan é trazer longevidade ao seu pet e a sua missão. Vamos falar um pouco hoje sobre nutracêuticos na imunidade e nas alergias dos pets com a doutora Cristiane Esteves. Nossa. Muito obrigada, doutora! Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É uma honra depois, de você me apresentar dessa forma, mas o meu intuito é justamente esse, que a gente possa conversar um pouquinho sobre os assuntos que realmente fazem diferença no dia a dia do pet, para que a gente busque sempre melhorar a qualidade de vida e a longevidade deles, né? Exato. E essa realmente é a minha missão aqui. Acredito que a gente vai ter uma boa conversa em relação a isso. Vamos sim. E assim, por que a gente escolheu o tema? A gente sabe que hoje os nutracêuticos eles estão cada vez mais em alta, né? Principalmente na medicina veterinária. E a gente tem ouvido falar muito dos nutracêuticos para o fortalecimento da imunidade, no controle das alergias. E como você está já acostumada tanto a trabalhar a dieta para os animais, né, e a trabalhar com os nutracêuticos, a gente queria ouvir um pouquinho de você falando sobre isso, sobre qual a importância desses nutracêuticos, né, para esse controle das alergias e principalmente do fortalecimento da imunidade para os pets. E aí vai uma primeira pergunta. Vamos lá. Por que tantos pets hoje em dia estão tendo alergias, né? Eles têm cada vez mais aparecido nos consultórios veterinários pets com vários tipos de alergias. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Pois é, Dani, realmente essa é a maior casuística dentro da medicina veterinária, dentro da clínica de pequenos animais. Então, o top 1 é realmente a dermatologia, né? Animais com problemas dermatológicos e principalmente as alergias. A segunda maior casuística é a gastroenterologia. Então, daí a gente já começa a entender que hoje a gente está vivendo, eu costumo dizer, que é uma pandemia canina de alergia, né? Então, assim, todo mundo ou tem um pet com alergia ou conhece, né, algum conhecido que sofre com pet com alergias. Então, quando a gente começa a entender que a maioria dos nossos pets estão tendo ou problemas de pele ou problemas intestinais, muitas das coisas pode estar correlacionada, né? Como a gente já denomina como eixo intestino-cérebro. Intestino, pele, intestino, vários órgãos estão correlacionados, sistema endócrino. Então, falando especificamente, né, do eixo intestino-pele, a gente não tem como olhar só para a alergia como algo com um único fator. A alergia, ela realmente é multifatorial. E aí, quando a gente pensa em alergia para os pets, com certeza, tá? O estilo de vida que a gente está ofertando para os nossos animais ajuda e contribui para esses quadros cada vez maiores, nessas incidências de alergia. Então, quando a gente fala em alergia, a gente tem que pensar que tem sim fatores genéticos associados, fatores epigenéticos, que realmente é o estilo de vida, né? Como esse animal está sendo cuidado desde filhote, né? Que tipo de alimentação, qual o contato dele, as vacinações são adequadas para ele ou só é aquela tabelada, várias medicações mensais também, né? Que a gente chama de overvaccination, ou seja, o excesso de vacinação, né? Medicações ali para controle de pulga, carrapato, que a maioria das vezes é mensal. Então, isso tudo contribui para os fatores epigenéticos. E tem os fatores de imunidade, que a gente vai abordar aí mais ao longo desse podcast. E o hábito mesmo ali, familiar contribui muito, né? Na alimentação, no estilo de vida do tutor. Então, a gente sempre ouve falar muito disso. E como o animal ele está cada vez mais inserido
no projeto familiar, né? Hoje em dia, vários artigos científicos e a gente vê isso na nova conformação familiar, né? Os pets cada vez estão mais inseridos ali. A gente vê o cuidado que o tutor tem consigo mesmo, ele quer ter com o animal. Então, se ele tem uma alimentação balanceada, ele quer trazer aquilo ali também para o pet. Se ele faz exercícios, tem uma saúde em relação a isso, pensa, né, nessa qualidade de vida, ele tenta trazer mais qualidade de vida para o animal. E a gente sabe que hoje o pet que tem uma qualidade de vida, ele vive muito melhor. E é isso que a gente quer, né? Já que o slogan lá da nossa farmácia é cuidar de quem a gente ama, e é exatamente isso. É cuidar de quem a gente ama. Mas vamos lá, você falou que existem vários tipos de alergias, né? Então, hoje, quais alergias que a gente poderia dizer que são mais comuns, né, para os pets, né? A gente falando principalmente em cão e gato. Quais seriam as alergias mais comuns? Sim, tem a alergia, que é aquela alergia picada de ectoparasita, ou seja, o animal que começa a se coçar depois que teve uma pulga ou teve contato com algum carrapato ou até mesmo pernilongo, tá? Isso a gente chama de DAP, alergia picada desses ectoparasitas. Tem a alergia alimentar ou hipersensibilidade alimentar, cada um, né, denomina de uma forma, mas essa que tem correlação direta com o alimento, ou seja, o sistema imunológico daquele animal está reagindo a determinado alimento, e aí pode ser proteína, pode ser outros tipos de molécula também, não só proteína, né, mas a proteína é a mais comumente a associação que a gente tem com alergia alimentar. E o terceiro tipo de alergia é a dermatite atópica, ou seja, aquele animal que ele tem uma alteração imunológica, que ele pode reagir a praticamente tudo. Pode reagir a pólen, pode reagir a ácaros do ambiente e pode reagir também ao alimento. Então, é aquele animal que mesmo quando a gente troca a alimentação, ele não fica 100% bem, porque tem outros fatores que desencadeiam essas crises alérgicas, né? Cada paciente alérgico é um universo à parte. Mas o que eu costumo dizer é que, independente do tipo de alergia, tá? Se a gente está falando de atopia ou de alergia alimentar, o fator de imunidade, cuidar da alimentação dele é a base. Então, se chega para mim um animal alérgico, a primeira coisa que a gente tem que ajustar é o peso. Esse animal não pode estar em sobrepeso, porque as células de gordura, elas guardam citocinas inflamatórias, inflamam o pet. O pet alérgico, ele já tem a tendência de ter mais inflamação. Então, a primeira coisa é eu colocar no peso ideal, né? Mudar a alimentação para uma alimentação mais fresca. Tem um estudo muito legal que eu gosto, é um estudo que eu até já publiquei no Instagram, que ele faz um retrospectivo de 7.000 cães. Então, é um estudo com um N bem grande. Bem completo. E que ele mostra que os animais até 6 meses de idade que tiveram uma boa alimentação à base, né, uma dieta predominantemente à base de carnes e gorduras, baixo em carboidrato, e o peso ideal, diminuiu muito a incidência de doença inflamatória intestinal quando se tornou adulto. Olha isso, gente. Estudo maravilhoso. E a gente sabe que hoje o intestino aí um dos principais ou o principal órgão produtor das células imunológicas. Por isso que é tão importante a gente manter esse intestino íntegro, né? Com a barreira intestinal íntegra. E isso vai muito da alimentação, do hábito alimentar mesmo, né? E até mesmo quando você tem, por exemplo, aqueles animais com aquelas diarreias intensas, né? Que passaram tudo que come, e aí faz aquele cocô mais mole. Aquilo ali é característico, né, doutora, de um intestino que não está em bom funcionamento. E aí, me corrija se eu estiver errada, que a gente ouve muito falar, que você não consegue absorver os nutrientes necessários da alimentação quando o animal está nesse estágio. Por isso é importante. Aí ele passa a absorver aquilo que não é para absorver, que são macromoléculas, agentes patogênicos, e aí isso tudo desencadeia o quê? Alergias, né? E aí aumenta a produção de citocinas inflamatórias, que é a inflamação intestinal. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da alimentação e do intestino, né? Isso. É que a gente chama, né, de permeabilidade intestinal. Eu gosto sempre de fazer uma correlação com a peneira. Imagina que você vai Ótimo, adorei. Imagina o pessoal de casa para poder entender um pouquinho melhor. Você tem um suco de laranja com as gomas, né, aqueles pedacinhos, e você quer coar esse suco. Se você utilizar uma peneira íntegra, vai ficar, né, só o suco ali para você. Mas se você usa uma peneira que tá furada, que tem, né, alguns pedacinhos ali rompidos,
vai sair os gominhos do suco, né? Mesmo você coando. É a mesma coisa no intestino. Se o intestino está com a permeabilidade alterada, ou seja, as células que deveriam estar bem juntinhas, elas estão espaçadas, começa a passar ali o que não deveria, tá? Vírus, bactérias e até algumas moléculas maiores da alimentação do pet. E isso vai ativar o sistema imunológico, vai sinalizar como se fosse um agente agressor. E às vezes é só a alimentação dele, né? Então, assim, existe realmente quadros genéticos, né? Mas a maioria que eu pego realmente começa com uma desbiose intestinal, e aí começa uma permeabilidade do intestino. Então, falar de alergia é a gente ter esse olhar 360 para o paciente, né? E cuidar realmente da alimentação, trocar a alimentação, tá? E sempre que possível, realmente, uma alimentação mais fresca vai ser muito superior. Isso. Você falou em alimentação, é muito importante o pessoal que está assistindo sempre procurar um médico veterinário que ele seja especialista em montar ali a estratégia alimentar melhor para o seu animal, porque varia de peso, o que o animal pode comer, o que o animal não pode. Não é simplesmente pegar lá os legumes, cozinhar, né, fazer um franguinho e acha que tá tudo ótimo, maravilhoso. Não. Tem lá as quantidades corretas, o que o animal pode ou não comer, a suplementação que entra aí tão importante também para agregar aí na alimentação natural. Então, sempre procure um profissional que seja habilitado para ajudar nesse sentido, né, doutora Cristiane? É isso, perfeitamente colocado. O que a gente precisa fazer é cuidar desse organismo, diminuir a carga inflamatória. Aí a gente vai utilizar tanto a dieta quanto os nutracêuticos, pensando realmente no controle inflamatório, uma doença crônica. É muito triste, né? Que a gente conversa com o tutor e fala: o seu animal tem uma doença que não tem cura. Muitos desistem, vai procurar outra opinião, mas o mais importante é a gente acolher esse tutor, falar assim: é uma doença realmente que tem controle, que seu animal pode ter qualidade de vida. Então, vamos juntos, né? Traçar as melhores estratégias para poder caminhar com esse paciente. Então, realmente, é de pouquinho em pouquinho, mas a base, que eu diria, do tratamento é realmente começar a mudar a alimentação e controle inflamatório do paciente, de dentro para fora. Perfeito, excelente. E, doutora, vamos lá. Falando um pouquinho de imunidade, né? A gente falou um pouquinho das alergias, falando agora um pouquinho de imunidade, que eu amo. Quais são os fatores que você percebe, né, que são que afetam mais a imunidade do animal, né? O que existe no ambiente externo, ou no próprio hábito ali? O que pode alterar e afetar essa imunidade dos pets? Então, muita coisa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no filhote, é muito importante que ele seja amamentado o máximo de tempo possível, tá? Isso, a mãe, ela já está ofertando imunoglobulinas através do leite, né? Mamar o colostro é muito importante, tanto é que a gente tem o nutracêutico de colostro, né? Lá no Tudo Devete tem colostro, hein? Que ele é rico em vitamina A, imunoglobulinas, né? Então, assim, vai ajudar o pet a já começar a ter uma proteção, né, contra os agressores externos. Os agressores podem ser, em caso de doenças, né, vírus, bactérias, isso tudo vai alterar. Mas, de uma forma geral, o que mais vai prejudicar a longo prazo é o dia a dia, sabe? É aquele paciente, como eu falei no início, que toma muita vacina sem nenhum tipo de controle, né? Hoje a gente já entende que a vacina ela tem que ser individualizada. Não é não vacinar, tá, pessoal de casa? Não é deixar de vacinar, porque a gente vive no país tropical com uma incidência de doença muito grande. Mas a gente vacinar com o que o pet precisa, com o seu pet precisa. Questão de vermífugo, a gente já sabe que não precisa ficar dando vermífugo a 2, 3 meses. Imagina, né? Todas as medicações, ela fazem metabolização hepática. Então, assim, a gente precisa ter controle do que é ofertado e tentar também estratégias um pouco mais naturais, né? Em alguns pacientes vai super funcionar, em outros a gente vai entrar com a medicação, mas às vezes a gente entra com uma dose menor. Mas, recapitulando, realmente é isso. É os hábitos do dia a dia que vai influenciar nessa imunidade dele, tá? E muitas das vezes também é como se o sistema imunológico fosse um exército, né? Só que ele está em desequilíbrio, ou seja, está reativando muito no caso das alergias, porque ele não está
coordenado. E aí a gente utiliza, às vezes, medicações ou nutracêuticos para ajudar a coordenar esse exército. Então, não quer dizer que a gente vai dar suplementação para poder aumentar esse exército, né? Aumentar as células imunológicas, mas sim para que aquelas células que o corpo do animal já apresenta estejam melhores coordenadas, tá? Para não reativar quando não tem necessidade, por exemplo, na hora de se alimentar, sabe? Então, assim, são pequenas coisas que a gente utiliza dentro de estratégias nutracêuticos e alimentares para a gente conseguir uma melhor resposta imunológica. Não quer dizer que a gente vai aumentar a produção de células imunes. Às vezes nem precisa, no caso de alergia, ela está até exacerbada. Sim. Mas sim, é o controle e essa resposta, né? Então, assim, de uma forma geral, muitos detalhes, né, que a gente precisa, pensando em imunidade. O pet precisa passear, precisa ter acesso à rua, né? Isso que eu ia falar, o estresse, né? Porque, assim, com a gente é assim, não sei, né? A mulher, principalmente, quando tá estressada, né? Quando tá de TPM, estressada, a imunidade vai logo lá embaixo. A gente fica gripada, né? Abre portas aí pros agentes patogênicos, vírus, bactéria, né? E com o pet também é assim. Eles ficam estressados e isso também afeta na imunidade, afeta nesse balanço das células imunológicas, na produção das células imunológicas. Tem a ver isso mesmo? Tem a ver o pet estressado, o pet, imagina, né? Tudo que eles têm é gente. O mundo deles é gente. Então, imagina, a gente sai para trabalhar, fica em uma carga horária 10, 12 horas fora de casa, e esse pet preso no apartamento, você chega cansado e fala, hoje eu não vou te levar para passear, não. Fica aqui comigo. Esse pet, ao longo do tempo, ele começa com uma lambedura de pata, começa com alguns sinais de estresse, e a própria lambedura de pata já abre espaço para a inserção da malacésia, que é um fungo comensal da pele, mas em um ambiente úmido começa a se proliferar, e aí vai uma cascatinha de alterações, né? Então, assim, sempre nas minhas prescrições eu coloco a orientação do tempo de passeio. Isso faz muita diferença, até questão de longevidade também, né? Manter o pet ativo, isso faz total diferença. E tem a ver um pouco também com a idade? Tipo, pets mais idosos tendem a ter essa imunidade mais desregulada? Então, o idoso, ele já teve muitos desafios imunológicos ao longo da vida, né? Então, em tese, ele já tem proteção para muita coisa que um filhote ainda não tem, mas, ao mesmo tempo, a resposta tende a ser um pouquinho mais retardada, não é uma resposta tão rápida quanto o animal jovem, saudável, né? O idoso, eu gosto muito de olhar principalmente para o fígado, tá? O fígado é o órgão detox, né? A gente gosta do suco verde, essas coisas, né? Para detox para nós humanos, mas para nós e para os pets também, o fígado que é responsável pela essa detoxificação. Então, a gente precisa de um fígado bom, que ele também vai ajudar na produção de imunoglobulinas, e aí, dessa forma, a gente consegue ter uma manutenção de imunidade boa do pet idoso. Perfeito, doutora. Nossa, tô amando esse tema, gente. É tudo que eu gosto. Agora, falando um pouquinho, eu tenho doença autoimune, então eu gosto muito de entrar dentro desse tema, né? Porque também é super importante. E os animais também têm doença autoimune, né? Pensando nas doenças autoimunes e pensando nos nutracêuticos também, tem que ter também um certo cuidado na prescrição dos nutracêuticos também e na própria alimentação para esses animais, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Como eu falei, né? Cada pet é um universo à parte, mas assim, tem algumas coisas que eu não abro mão, tá? E uma delas é o ômega 3. O ômega 3 é um grande aliado pra gente quando a gente pensa em doenças autoimunes, todas as doenças que combinam com o processo inflamatório. Então, aquele pet também que tem dor articular, sabe? Então, assim, o pet que tá em crescimento, filhote, super saudável, mas o ômega também, ele tem sua indicação para balancear a alimentação natural. O que o ômega faz de uma forma bem sintetizada? Ele atua nas citocinas pró-inflamatórias e nas membranas do corpo. Então, principalmente, já que a gente está correlacionando muito o intestino com a pele, ele vai atuar na membrana tanto do intestino quanto na pele. Então, é um ácido graxo poliinsaturado
que ele vai ter essa ação nas membranas e nas citocinas, né, modulando o processo inflamatório. Não adianta usar uma vez, não adianta usar a dose que eu vi que o meu vizinho está usando. Precisa de uma dose específica, cada Ajustada, doença. né? Cada doença vai ter sua dose. Tem paciente ali que tem que tomar 4 cápsulas ao dia, tem paciente que toma uma. Vai depender do estágio da doença também, mas o ômega seria, assim, o meu queridinho, sabe? Pensando... Eu também amo ômega 3. Tomo, inclusive. Falando, já que você falou um pouquinho do ômega 3, vamos aí entrar nesse mundo dos nutracêuticos que eu também amo. A gente já trabalha bastante com medicina preventiva lá na farmácia, a gente percebe o quanto isso melhora a qualidade de vida e os animais vivem muito melhor, né? Então, a gente prevenir as doenças, você consegue fazer com que os animais vivam melhor e resgatar. Às vezes, você tratar o animal já doente, nem sempre você consegue curar a doença, né? Então, você prevenir. E até mesmo se não der tempo e você tiver que tratar já a doença, você consegue aumentar e prolongar o tempo de vida dele, né? Então, eu amo os nutracêuticos. E para entrar nesse assunto, fala um pouquinho ali para os nossos telespectadores, quem está nos assistindo, o que são os nutracêuticos? Bom, de uma forma, né, bem simples, os nutracêuticos, eles não são medicamentos, e eles também não são alimentos. Pelo nome, né, às vezes as pessoas confundem isso. Então, é uma mistura. Nada mais é do que são ativos naturais que são extraídos de alimentos e também de algumas plantas, tá? Mas o nutracêutico, por si, é extraído dos alimentos, compostos naturais que vão ter ação no organismo, tá? E essas ações são das mais diversas possíveis, né? Tanto na parte ali de imunidade, quanto em caso, por exemplo, de enzima digestiva, né? Um exemplo é o mamão. A gente pode dar o mamão pro pet, mas se eu quiser que ele tenha ação de proteólise, ou seja, quebra da proteína, ajudar na digestão das proteínas, eu preciso de uma certa miligramagem de papaína, que é um ativo que tem dentro do mamão. Se eu for dar uma mamão pro pet, eu vou ter que dar uma quantidade muito grande, pode desregular o intestino, por exemplo. Então, na manipulação, a gente consegue, né, ter essa substância que é só papaína, enzima digestiva. Concentrar, né? A gente consegue concentrar o ativo. Isso. E aí, vamos supor, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Se o animal tiver que tomar 100 miligramas de papaína, Pra fazer 100 pra ter 100 miligramas de papaína, teria que ter, sei lá, 300, tô dando um exemplo, tá? 300 mamões. Então, a gente usa já o suplemento com essa dosagem, que aí pode ser manipulado em várias formas farmacêuticas, que depois eu vou apresentar aqui pra vocês. E o animal pode tomar o medicamento, né? E junto fazer a alimentação natural. Esse suplemento vai lá ajustar ali a alimentação com que, na verdade, oferecer para o animal que a alimentação talvez não tenha, né? Ou ajudar ali a modular ali, a complementar a alimentação, né? Nesse sentido. Tem, assim, 2 vertentes que eu gosto de trabalhar com os nutracêuticos. Que é para poder otimizar as dietas. Então, independente do tipo de alimentação do pet, hoje em dia, com o estilo de vida que nós empregamos a eles, eu diria que todos, se não todos, praticamente todos, a grande maioria precisaria de alguma suplementação, tá? Sendo que essa suplementação realmente é muito individual. Então, a gente pode utilizar otimizando nutrientes da dieta, quanto a gente pode também em casos de patologias. Então, por exemplo, o paciente tem doença renal, a gente vai utilizar alguns nutracêuticos não para poder bloquear o trabalho do nefrologista, por exemplo, mas para atuar junto com ele, para otimizar os resultados, para retardar a progressão da doença. Então, o nutracêutico, alguns têm ação realmente terapêutica, e outros realmente para a gente poder balancear e otimizar a dieta. E hoje a gente tem uma diversidade de nutracêutico, né? A gente tem tanta coisa boa e comprovado em artigos científicos, né? O quanto é interessante esse mundo. E quando a gente começou a trabalhar com medicina preventiva, a gente não via tantos artigos científicos voltados para animal. Então, a gente tinha muita dificuldade em saber qual é a dose correta, mas a gente vê hoje crescendo tanto o uso dos nutracêuticos e tanto o número de artigos científicos voltados para equino, para cão, para gato, que você vê, e com resultado, né? Então, por isso que a gente fica mais confiante em utilizar. A gente lá na farmácia vê muitas prescrições para imunidade com beta-glucana, por exemplo, que eu acho bem interessante, que também faz a modulação intestinal, né? Ajuda na produção das células imunológicas. O colostro, o próprio colostro, como você citou, lá na farmácia a gente também tem o colostro em pó, que dá pra gente
manipular ele em biscoito, pastinha, suspensão, é bem interessante. Você tem… fala um pouquinho das suas indicações, assim, se você tem bons resultados. E até uma pergunta que todo mundo faz. Esses resultados, eles são rápidos? Por exemplo, o animal começa a tomar um nutracêutico. Quanto tempo, mais ou menos, o tutor começa a ver a melhora, né, do pet? Isso é uma pergunta importante. Então, vamos lá. Eu gosto muito da beta-glucana. Beta-glucana a gente pode utilizar em tudo. No congresso que eu fui ano passado, foi apresentado um trabalho da utilização da beta-glucana em pacientes com dislipidemia. E o tratamento, ele era encurtado, ou seja, né, o colesterol triglicerídeos, ele voltava ao normal com uma velocidade mais rápida, associando a beta-glucana. Então, é excelente, eu gosto para tudo, paciente que vai operar. Por exemplo, a minha cadela, eu descobri um tumor no final do ano passado. Já fiz uma fórmula para ela antes da cirurgia. A recuperação dela foi excelente. Entre os compostos tinha a beta-glucana, gosto. Então, ela é uma fibra, mas que tem ações ali muito interessantes, realmente modulando o processo inflamatório, modulando ali os linfócitos T. Então, tem bastante trabalho, tem bastante estudo sobre. Colostro também gosto bastante, principalmente para aqueles pacientes que têm intestino irritado, tá? Isso é bem interessante. Gosto sempre de otimizar as vitaminas. Então, se um bom médico, ele não vai só fazer aquela receitinha de bolo e prescrever pro pet. Ele vai buscar o que está em deficiência para poder otimizar. Então, fazer dosagem de vitamina, né? Da cobalamina, por exemplo, paciente que tem doenças no trato gastrointestinal, ácido fólico. E aí, quando a gente otimiza essas vitaminas, o animal responde muito melhor ao tratamento. Tá? A vitamina D a gente chama de vitamina, mas é o hormônio D. Uhum. Tem uma atuação hormonal muito importante. E ela tem uma atuação fenomenal na imunidade. Então, se a gente quer melhorar a imunidade, às vezes eu pego exames que tá ali 12, 16, sabe? Então, esse animal, ele não vai ter a mesma resposta imunológica do que o paciente que tem uma vitamina D melhorada, otimizada. E aí, na vitamina D e as outras vitaminas lipossolúveis, que a galera de bioquímica, né, gosta. A, D, E, K. Uhum. Essas são as vitaminas lipossolúveis. Dentre elas, associar a vitamina D com a vitamina K tem ótimos resultados. É muito bom. Até paciente que tem problemas hematológicos também, utilizar a vitamina K. Então, assim, é muito particular de cada pet. E o tempo de resposta vai variar do tipo de alimento, de nutracêutico que a gente está utilizando nesse caso. No caso, por exemplo, que a gente mencionou, da papaina, que é uma enzima. No momento que você misturar a alimentação, você já vai ter o resultado. Já vai ajudar na digestão da proteína. Só que, de uma forma geral, a gente não está falando de medicação, né? O nutracêutico, ele tem uma ação terapêutica, mas ele não é uma medicação. Então, ele tende a ter uma resposta um pouquinho mais demorada em relação aos medicamentos tradicionais, né? Não é um substituir o outro, mas a gente poder utilizar para poder melhorar a performance do tratamento. Então, eu diria assim, que em média, uns 15 dias, o ômega, 45 dias, então tem que começar hoje para colher os frutos lá na frente. Então vai depender muito do ativo, o tempo de resposta. Uma vez eu ouvi uma veterinária falar que para destruir o intestino é rápido. Agora, para você restabelecer o intestino, aí são alguns meses, né? Então, para você fazer uma suplementação correta, alimentação. Agora, para você, tipo assim, para o animal ter uma diarreia, com uma diarreia, um tempinho, 2, 3 dias, você já consegue já destruir. Aí ele tem uma desbiose. Agora, para restabelecer, demora mais um pouquinho. E qual é a sua experiência com a cúrcuma, com os probióticos, né? A gente ouve falar muito dos probióticos, prebióticos, pós-bióticos, né? Paraprobióticos, que agora também que são os biomantos, estão super, né, em alta. Fala um pouquinho sobre a sua experiência com esses ativos. Uhum. Eu gosto bastante da cúrcuma, ela é extraída do açafrão, né? O famoso lá do shot. Aquele shot matinal que a gente toma com própolis. Própolis também é maravilhoso para a imunidade. O própolis eu falo que tem tudo em um, né? Ele tem ação antimicrobiana, ação antifúngica, ação cicatrizante. Claro que ele não é um milagre, mas ele ajuda bastante, né? Então é algo barato, é algo natural, que não tem ali muitas contraindicações. Utilizar o própolis aquoso só vai colher resultados pro pet. Mas e ajuda na imunidade também, né? Ajuda muito. Então é legal ciclar, tá? Não gosto de usar o mesmo ativo ali
parece que com o tempo não tem a mesma resposta. Então, de tempos em tempos é legal fazer essa troca. Quando a gente pensa em probiótico, o probiótico tem que ser usado no momento certo, senão ele acaba perdendo a sua função. Então, a gente já vê vários estudos com cepas de probiótico específicos para a imunidade, para casos alérgicos. Então, é bem interessante utilizar o probiótico nas cepas adequadas e no momento certo. Então, assim, normalmente eu gosto de fazer o quê? Uma modulação intestinal, otimizo as vitaminas, utilizo enzimas para poder ajudar nessa digestão e absorção dos nutrientes. E aí, a cerejinha do bolo, aí a gente entra com os probióticos. Perfeito. Então, fazendo essa modulação aí imunológica, a gente sabe que a gente tem alívio, então, de sintomas gastrointestinais e dermatológicos, né? Ou seja, super importante, né? Agora, a gente vai começar um quadro que eu amo, que a gente chama de mito ou verdade. E para nossa primeira pergunta, tararam, vamos lá. Probióticos servem só para regular o intestino? Não. Como eu já dei uma prévia aqui, tem estudos mostrando cepas específicas para a imunidade, para a questão de emagrecimento. Então, é um mundo à parte. Quando a gente pensa em probiótico, tem um micro-organismo ali, mas o micro-organismo só vai estar lá no intestino se o ambiente intestinal estiver bom. Então, normalmente, a gente associa uma fibra pré-biótica, pode ser inulina, né? Tem outros tipos de fibra pré-bióticos, para o probiótico, de fato, conseguir fixar nesse intestino e ter resultados. Então, de uma forma geral, não é só, realmente, para o intestino, tem várias ações. Agora, vamos lá. Mito ou verdade? O ômega 3 só ajuda na pelagem, não na imunidade? Você já deu um spoiler aí, né, no inicinho. É mito, né? O ômega, ele ajuda, eu digo que é o nosso parceiro para todas as horas, sabe? Então, assim, diversas patologias, doença renal, doença cardíaca, dislipidemia, né? Aquele PET com problemas endócrinos. Então, o ômega vai ser, é o meu queridinho, é o que mais tem estudo dentro da medicina veterinária. Então, é um suplemento seguro, mas o resultado ele só vai vir na dose adequada para aquela patologia. Perfeito. Super aprendi aqui. Agora, vamos lá. Essa pergunta é bombástica. Nutracêuticos podem substituir os medicamentos? Posso falar meia verdade? Tá bom, pode. Então, não é que vai substituir, tá? O animal tem um processo crônico, por exemplo, vou largar tudo de mão, tratamento, e vou comprar aquele ativo que eu vi um videozinho na internet. Não é assim. Mas, em alguns casos, tá? Só da gente fazer essa questão, identificar realmente a causa daqueles sintomas, né? Tratar o intestino, pensando em alergia, se for uma alergia alimentar, se a gente melhora a permeabilidade desse intestino, otimiza as vitaminas, a alimentação adequada, esse paciente pode sair das medicações. Mas, a grande maioria das vezes, o que a gente consegue de resultado? Diminuir a dose das medicações. Com super importante. Isso, com a utilização dos nutracêuticos. E desmamando ali o medicamento, né? Até, por exemplo, o antibiótico. Lá na farmácia, a gente indica muito a demanose e o cranberry para cistites, infecções ali, né? Do trato urinário. E aí, todo veterinário pergunta, mas eles tomam antibiótico. E agora? Tira o antibiótico e coloca o cranberry? Não! O ideal é ir suplementando junto com a medicação e aos poucos você vai desmamando, né, doutora? O antibiótico. Isso, perfeito. Não é que a medicação ela não vai ter seu efeito. Em alguns casos, por exemplo, tem uma cistite, tem um exame de urina que mostra, né, a cultura, mostra o tipo de bactéria. Você vai utilizar o antibiótico e aí você já associa para evitar a recidiva, que muitas das vezes acontece. É isso, né? Perfeito. Agora uma pergunta minha também, acredito que seja dos nossos telespectadores. Todo animal com alergia deve usar nutracêutico? Olha, deveria, pelo menos. Porque quando a gente pensa uma doença inflamatória, uma doença crônica, vai ter alguma deficiência naquele organismo. Ou a vitamina D vai estar muito baixa, ou as vitaminas do complexo B. Então, o nutracêutico, a gente vai utilizar ativos naturais. Primeiro a gente vai otimizar as vitaminas, depois a gente entra com alguns ativos anti-inflamatórios naturais.
Então, por exemplo, aquele paciente que vive ciclos de crise o tempo inteiro, a gente consegue evitar que esse paciente entre em crise tão frequentemente, fazendo o uso prolongado, por exemplo, do PEA, que atua no sistema endocannabinoide. Ele tem atuação tanto como anti-inflamatório e analgesia também, né? O paciente às vezes coça muito. Quercetina, gosto bastante também. Então, assim, é sempre um aliado, né? Eu costumo dizer que eu sou a melhor amiga de todos os especialistas. Então, assim, tanto do dermato, quanto do nefro, do cardio, é sempre trabalhar em equipe pra gente tentar promover o quê? A qualidade de vida. Isso é tão importante, né? Cada um ali cuidando da sua área mesmo, né? Então, eu acho que isso é tão importante ali. Até mesmo também a união da farmácia, né? O farmacêutico com os médicos veterinários, porque a gente consegue trocar ideias, sugerir os melhores nutracêuticos ou os melhores ativos, e vocês são detentores do saber ali, né? Da doença, de tudo. Eu acho que essa interação entre os especialistas é uma equipe, né? Multidisciplinar, né? Multifacetada, isso é muito importante mesmo. E essa pergunta é uma pergunta super importante. Suplemento, ele é tudo igual? Posso comprar em qualquer lugar? Não, mito. O que a gente vê muito, né? São essas propagandas, os marketing de empresas de suplementação, aqueles pozinhos mágicos. A gente tem que otimizar o quê? O que o pet precisa, o que o seu pet precisa. E a gente só vai descobrir isso fazendo algumas dosagens de vitaminas, de minerais, aí a gente vendo todo o histórico dele. Então, um pozinho milagroso para todos os pets, isso eu não acredito, tá? E muitas das vezes você está jogando dinheiro fora, quando você poderia estar fazendo um tratamento mais assertivo para ele. Sim, gente. E falando um pouquinho sobre a farmácia Tudo Devete, a farmácia é especialista nós somos especializados em manipulação exclusivamente veterinária. E é super importante destacar aqui que toda farmácia de manipulação, se ela manipula um medicamento para uso veterinário, ela obrigatoriamente precisa ter a licença do MAPA, tá? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E hoje a farmácia de manipulação, principalmente a Tudo Devete, ela vem trazendo diversas formas farmacêuticas no sentido de melhorar a adesão do medicamento. Aqui, eu não sei se você conhece o nosso filme medicamentoso, o filme oral. Gosto muito para gatos. Então, gente, é um papelzinho que você consegue exatamente colocar na boquinha do animal. Ele é super maleável, então para aquele animal que tem dificuldade em engolir, né, o medicamento ou que foge da medicação, né, não consegue engolir a cápsula, nem às vezes o biscoito, ele cola na mucosa da gengiva, né, e da língua, da gengiva, e ele dissolve rapidamente. Então, bem saborizado também, então é super importante. Nós temos o biscoitinho medicamentoso que você falou que gosta tanto dos nossos biscoitinhos. É uma fórmula exclusiva nossa, com farinhas funcionais, óleo de coco. Então, sem medicamento, ele já funciona já ali como petisco. Tem as gominhas também, que as gominhas, você já conhece as gominhas? Não. As gominhas são super interessantes também. Elas parecem uma gelatinoso, né? Gelatinoso. Essa que tem cheirinho de leite condensado, se você quiser sentir. Elas são ótimas também para melhorar a adesão. Os cães gostam mais do que os felinos, né, do que os gatos, mas é muito interessante. Tem gel transdérmico, tem suspensão, então tem forma farmacêutica para todos os gostos do pet e os sabores também. Lembrando que todos os sabores são livres de açúcar, tempero, enfim. Então, se você está buscando uma medicação personalizada para o seu pet, é só procurar Tudo Devete. É muito legal, eu gosto muito justamente por conta dessa variedade. Eu tenho um paciente diabético e ele precisava de algumas formulações, só que era muito difícil, porque a administração. Então, eu conversei com a farmácia, a gente conseguiu entender, por exemplo, que esse biscoitinho não ia fazer mal para ele. E a gente conseguiu manipular no biscoitinho, sabe? Então, às vezes, um produto comercial, ele vai vir adicionado de alguma proteína para os alérgicos, não é legal, né? Adoçante. Então, assim, eu gosto muito das fórmulas farmacêuticas. Realmente, eu aderi na minha rotina por conta da personalização. Utilizar, por exemplo, a cápsula, né? Uma cápsula vegetal que não tem corante. Isso, exatamente. Até na cápsula, quando a gente pensa, tem tanta variedade. Tem cápsula vegetal, cápsula gastro-resistente, cápsula transparente, cápsula, né, branca, com aqueles animais alérgicos. Então, hoje em dia tem uma infinidade. E a farmácia de manipulação veio exatamente isso. Você pode associar ativos, manipular na dosagem específica do animal para o tempo exato do tratamento que o veterinário prescreveu, sem gastar dinheiro
banheiros aí com medicações, com medicações adicionais, né? Que às vezes você não vai utilizar. Às vezes você compra o medicamento e ele vem com uma quantidade a mais do que o tratamento. E aquele medicamento que sobrou funciona como automedicação, né? Então, isso é muito importante. Então, a manipulação é exatamente isso, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu amo. E aí, doutora, eu queria que, já que a gente falou de manipulação, né, nutracêutico, formas farmacêuticas, eu queria saber o que você tem de experiência, contar um caso clínico, uma experiência sua, utilizando os nutracêuticos ou na imunidade, ou para alergia. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Tá ótimo. Vou contar um caso de um paciente internacional. Olha, que chique! Esse paciente é de uma família brasileira, só que eles moram na Rússia. E ele chegou até mim, já havia passado por outros colegas, só que ele tinha muita diarreia sanguinolenta e muito vômito. E a tutora em outro país, em outro continente, ficava muito aflita com aquilo, né? E também já tinha tentado um pouco de tudo. Então, eu falei com ela, olha, não vou prometer que o tratamento vai ser rápido, mas eu vou estar do seu lado e a gente vai acompanhar o George, que é o nome dele. A gente fez em torno ali de 1 ano de tratamento, acho que 1 ano e meio já tá indo. Ele respondeu super bem, sabe? Mesmo à distância, o que ela costuma fazer, né? Eu passo as fórmulas farmacêuticas. Quando vai algum familiar dela para lá, ela pede para eles levarem, ou quando ela tá no Brasil, ela leva para ele, e dessa forma a gente conseguiu estabilizar, né? Foi um processo. A maior queixa dele era realmente intestinal, só que ele tinha muito otite de repetição. E a gente só conseguiu controlar o otite de repetição dele quando melhorou o intestino. Olha isso, gente. Então, assim... Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, né? Tipo, otite com intestino, mas tem a ver, super a ver. Pois é, porque assim, usa aquele ciclo de medicação, vai pingando, né? Sobra do tratamento, aí depois pinga de novo. Mas a causa, muitas das vezes, às vezes tá na orelha, de fato, mas às vezes não é só a orelha que a gente tem que olhar, né? Então, esse caso eu gosto muito, porque hoje ele ganhou outra vitalidade, sabe? Não tem mais vômitos. Quando come uma besteira, obviamente, vai ter uma alteraçãozinha ali, mas é muito pontual. E a resposta dele, ele melhora, assim, muito mais rápido do que antes. E isso tudo a gente conseguiu com alimentação e nutracêuticos. A gente não fez uso de medicação com ele. Olha, gente, que perfeito. Então, vamos lá, doutora, recapitulando um pouquinho aí de tudo que a gente falou. Então, a gente viu que a alimentação, a dieta é super importante para esses animais que você quer controlar essas alergias e fortalecer a imunidade, o uso correto dos nutracêuticos, orientação de um profissional responsável, médico veterinário, que é o profissional habilitado, né, nessas situações. Mais alguma coisa? Legal também para os colegas, né? Sempre buscarem conhecimento, porque eu vejo que, de fato, os nutracêuticos vieram para ficar. Cada vez mais a gente vê lançamentos, vê coisas novas no mercado, e o veterinário precisa se atualizar para trazer isso pros animais, né? Os animais, eles são nossos filhos hoje. Então, o tutor, ele busca o melhor. Sim. Então, para que a gente vai viver só aquele ciclo vicioso, né, de anti-inflamatório, de antibiótico, se a gente pode desbravar, né, e ter eles realmente como coadjuvantes no nosso tratamento. Então, fica essa mensagem para os colegas para se atualizarem e para trazer isso para a rotina, que eu vejo que ainda é muito escasso os profissionais que trabalham com nutracêuticos. Sim, verdade. Então, fica aí a dica da doutora Cristiane. E chegamos ao fim desse episódio. Eu fiquei muito feliz, doutora. Tirei muitas dúvidas. Esse assunto de imunidade e alergia, eu gosto bastante. A gente vê muito na rotina dos médicos veterinários. Então, acho que esse assunto vai ser muito útil, né, para todos nós. Queria te agradecer mais uma vez. E como o público te encontra? Deixa aí seus contatos. Dani, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Uma honra, minha estreia em podcast. Arrasou, foi ótima. E o pessoal me encontra no meu Instagram, nas outras redes sociais, como Nutróloga Pet. Né? De fato, como a Dani falou no início, minha missão realmente é trazer qualidade de vida através da alimentação e nutracêuticos. E isso de uma forma muito individualizada, pegando de fato na sua mão e a gente conseguindo mudar desde a base, né, da alimentação, quanto os hábitos, a rotina do pet, para que eles vivam cada vez mais e melhor.
Isso aí, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, estamos mais no fim, né, desse episódio. Ative ali o sininho, se inscreva no canal. Esse é só o primeiro episódio dessa nova temporada. Se eu fosse você, eu não perderia nenhum episódio, porque essa nova temporada tá muito especial, muitos assuntos relevantes de cuidado para a saúde dos pets. Então fiquem ligados, ative o sininho para vocês ficarem atentos aí às novas novidades, aos outros podcasts que vão surgir. E muito obrigada mais uma vez, você que ficou até o fim. Agradeço muito a todos vocês e até o próximo episódio.